Olá, meus amigos do canal YouTube, voltando mais uma vez com mais um vídeo em definitivo, falando hoje agora sobre apostasia, a grande apostasia que vem acontecendo aí no mundo religioso. Falar um pouco sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia nada mais é do que o afastamento de Deus, né? Uma pessoa quando se afasta de Deus, uma igreja quando se afasta de Deus, um povo quando se afasta de Deus e começa a praticar a idolatria, a tomar o nome de Deus em vão, adulterar, cometer imoralidade sexual, zombaria, enfim, quando separa de Deus, essa pessoa ou nação ou povos começa a ter um comportamento, digamos assim, afrontal, começa a bater de frente com o Evangelho de Deus. Então, apostasia nada mais é do que uma pessoa, ou um povo, ou uma nação separada de Deus, né? Aqui tem alguns conselhos que o apóstolo Paulo nos deixou para nós. Vamos ver algumas das apostasias, de alguns caminhos errados que o povo de Deus se desviou, as pessoas se desviaram, e algumas consequências do que é apostasia. Então vamos ler lá em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 27. Vamos ler dentro do 27. 29. Atos capítulo 20, verso 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, né? Então, quer dizer, Paulo falando aqui, meus amados, que depois da sua saída, da sua partida, eu já vou lá para Isaías, vamos comentar. Paulo diz que depois da sua saída, muitas pessoas, né, são chamadas por eles como lobos, como pessoas falsos profetas, né, dizendo assim o português claro. Paulo está se referindo a falso profeta, a lobos devoradores. Então o que quer dizer isso, meus amados? São pessoas que se dizem terem o Espírito Santo, são pessoas que se dizem serem cristãos, mas no fundo estão aqui, estão afastados de Deus. Pessoas que entrarão dentro da igreja se fazendo de ovelhas, mas não passam de lobos devoradores. Ministro, pastores, bispo, né? E outros mais, teólogo, estão o quê? Estão infiltrados dentro da igreja, torcendo a palavra de Deus.
E qual é a característica, né, do profeta verdadeiro? Qual é o sinal de que o profeta ele está falando a verdade? Se você for lá em Isaías capítulo 8, verso 20, Isaías está dizendo assim, capítulo 8, verso 20: respondam à lei e aos mandamentos, né? Em outras traduções diz a lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, como que você pode identificar um lobo feroz dentro da igreja? É através disso, meus amados. Se essa igreja, ou se essa denominação, ou se esse pastor, ou se esse bispo, papa, seja lá o quem for, se ele não tiver essas características, meus amados, de ensinar a lei dos 10 mandamentos aos seus fiéis, né? Então quer dizer que essa pessoa está em apostasia. Começa a pregar heresias dentro da igreja, né? A Bíblia é clara nesse aspecto. Então o que diz lá nos mandamentos? Se for lá em Êxodo 20, os irmãos vão ver. Não tomar o nome de Deus em vão, né? Não terá outros deuses diante de mim, guardar o sábado, né? E tem outros mais. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Então, se o profeta não tiver esses mandamentos na sua vida, esse testemunho na sua vida, meus amados, esses daí são como lobos devoradores, assim que Paulo disse, que depois da minha partida, lobos devoradores entrarão no meio de vós, torcendo a sã doutrina, torcendo a palavra de Deus, pregando o quê? Pregando o espiritismo dentro da igreja, pregando o quê? Pregando que somos salvos pela graça e que a lei de Deus foi abolida. Então, pessoas revestidas de Bíblia, mas por dentro são como sepulcros caiados. Como diz Cristo lá, falando para os fariseus. Por dentro cheio de coisas podres, de imundícia. Então, são pessoas que vivem na apostasia. Apostatados da verdade da palavra de Deus. Então, meus amados, precisamos o quê? Estudar a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus a fundo. Pedir ao Espírito Santo que alumie a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender. Porque dentro das igrejas, meus amados, dentro das igrejas está acontecendo a apostasia. Essa semana de carnaval, apostasia no carnaval. Hoje tem tudo, meus amados. Dentro das igrejas, do mundo religioso, tem tudo. Né? São chamados o quê? São chamados de evangelismo light. Evangelismo gospel. Né? Mas vamos ler mais, meus amados. Em 2 Timóteo. Vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. 4:3. 2 Timóteo capítulo 4:3. E diz assim, meus amados: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando para os mitos. Os irmãos entendem a gravidade do assunto, meus amados? O que está acontecendo dentro da igreja, apostasia nacional. Então, talvez esteja pregando para você que está na sua igreja. Irmãos, temos que estudar a origem de nossa denominação. A fonte de doutrina, a fonte de ensinamento.
A origem, da onde surgiu? O que faz se está de acordo com Isaías capítulo 8, verso 20? Não é só ir na igreja, meus amados. Não é só ir na igreja e ficar falando glória, 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 glória. Tem que saber a origem. A nova moda hoje, do momento, é reteté. A dança do reteté. Mas será que o reteté tem base bíblica para isso? As pessoas não estão suportando essa sã doutrina. Quer dizer, eles querem o quê, meus amados? Eles querem pastores, ministros, que pregam aquilo que lhe agradem. É por isso que na igreja está cheio de evangelho barato. As pessoas negociam, barganham a palavra de Deus. Apostasia dentro da igreja. Cristo é zombado dentro da igreja. O mandamento de Deus é quebrantado dentro da igreja. Uma zombaria. Zombando o nome de Deus. Tomando o nome de Deus em vão. Através do funk, do axé. Axé gospel. Funk gospel. Balada gospel. Né? Ensinando as crianças. Né? Já no caminho da apostasia. As pessoas vão na igreja falar, eu vou lá na igreja porque lá eu posso dançar break na igreja, posso dançar break, posso dançar funk, rap, axé, balada. Balada de Cristo. Aí você encontra DJ, DJ PV, DJ não sei do que, DJ não sei do que. Meus amados, apostasia dentro da igreja. O diabo está infiltrado dentro da igreja, com a Bíblia na mão. Atraindo para o mundo religioso a apostasia. O evangelho puro de Isaías capítulo 8, 20. Você não se ouve mais nas igrejas. O que você vê nas igrejas hoje é banquete religioso. Quer atrair as pessoas para a igreja? Faça um banquete na igreja. Você atrai multidões de gente para comer. Mas quando você traz um assunto como esse, de importância, relevância, quando um profeta de Deus verdadeiro se levanta pregando sobre a lei do sábado, que está lá, meus amados, Isaías 53, 56, Isaías 56, versículo 2, fala que nós devemos... vamos lá, meus amados, vamos ler lá, para não dizer que estamos falando as coisas sem conferir na palavra de Deus. Isaías 56, verso 2. Isaías 56, verso 2 diz assim, ó: feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Meus amados, a promessa de Deus é sobre esses que são obedientes à sua lei, seu sábado. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra felicidade a não ser isso, meus amados. Aceitar o sábado, porque o sábado revela o Criador do universo, o Criador, o dono da vida, o Criador de todo o sentido da vida, é Deus. Agora o apóstolo fala que dentro da igreja entraria lobos devoradores, trazendo o que? Apostasia para dentro da igreja. O mundo está cheio de apostasia, meus amados. A heresia está tomando conta da igreja. As pessoas querem pastores que lhe agradem, ministros que lhe agradem. Ah, eu vou lá porque lá eu danço funk. Ah, eu vou lá porque lá tem revelação. Ah, eu vou lá porque lá tem mistério. Ah, eu vou lá porque não sei o que. Não, meus amados. O verdadeiro pastor tem que pregar Isaías capítulo 8, verso 20. Ele tem que ter os mandamentos na sua vida. O testemunho de um profeta verdadeiro é isso. Se ele não tiver isso, meus amados, como diz lá 1 João capítulo 2, verso 3 a 6...
né, se ele diz que conhece e não guarda, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas a grande apostasia está aí, meus amados. Estão sendo enganados dentro de nossas igrejas, nossas denominações. O mundanismo está lá, fazendo com que as pessoas dancem, com que as pessoas dancem lá o reteté, a dança do funk, do break, do axé, cowboy gospel. Você vê no carnaval, depravação sexual. Uma cena terrível, meus amados. Uma cena no carnaval que mostrar lá o diabo dando uma surra em Jesus Cristo no carnaval. Aberração isso aí. A terra está sendo corrompida pelo pecado. Mas vamos lá, meus amados. Vamos ler mais. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, meus amados. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Meus amados, Satanás está dentro das igrejas trazendo doutrinas de demônios. Doutrina de revelações. O cair no espírito, falar em língua. Esse negócio de pano ungido, de óleo ungido, é não sei o que do Rio Jordão, a não sei o que de Jerusalém. Isso é doutrina de demônio. Se essa igreja, esse profeta, meus amados, esse lobo devorador, se ele não tiver a lei de Deus pregando nas igrejas, meus amados, as pessoas nunca verão a alva. É por isso que Cristo diz lá em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, muitos naquele dia me dirão: Senhor, 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 muitos naquele dia dirá para o Senhor, naquele dia dirá: Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Jesus fala: eu não conheço você, nunca conheci você. Mas como não, Senhor? Eu estava na igreja pregando o seu evangelho, estava na igreja dançando o reteté para baixo para cima, falando em língua, tendo revelações. Jesus fala: mas eu não conheço você. Mas como que não? Dançava o reteté para baixo para cima. Era reteté na igreja, era reteté na rua, era reteté não sei aonde, era reteté no carnaval. Carnaval gospel, meus amados. Teve até uma pessoa no carnaval aí, cantora de grande nome. Grande nome pro mundo, meus amados. Mas para Deus não passa do coitado miserável que não sabe nem o que fala. Falou aí num vídeo aí no carnaval que irá subindo pro céu dançando samba, carnaval. Aberração, meus amados. As pessoas estão fazendo das coisas santas de Deus, estão fazendo apostasia, estão desviando, torcendo as verdades de Deus. E agora, em quem acreditar, meus amados? Em quem que vamos acreditar? Devemos estudar a Bíblia. Estudar a palavra de Deus profundamente, meus amados. Devemos estudar a palavra de Deus. Precisamos estudar, meus amados. Apostasia dentro das igrejas. Talvez esteja pregando para você, que é membro da igreja adventista do sétimo dia. Reveja os conceitos. Reveja a origem. Como que era há 20 anos atrás, como está hoje. Talvez esteja pregando para você, assembleiano, da cristã. Brasil para Cristo. Igreja não sei do que, plenitude não sei do que.
Você que é um católico há 50, 30 anos. Reveja reveja os conceitos da sua vida, da sua história. Ah, eu vou na igreja porque lá tem revelação, lá tem tudo. Não, meus amados, a revelação de Deus é essa. Que o ser humano está o quê, meus amados? Está dando ouvido a espírito enganador, a espírito demônio. Apóstolo Paulo disse, depois da minha partida, meus amados, depois da minha partida, muitos lobos devoradores entrarão no meio de vocês, trazendo heresias, trazendo depravações, desviações de conduta no meio do povo. E hoje estamos vendo com nossos próprios olhos, meus amados. O mundo religioso se tornou um absurdo, uma vergonha. Carnaval gospel. Ah, eu vou pro céu sambando. Uma pessoa dessa, meus amados, cai numa desgraça da vida, numa miséria da vida, não sabe por quê. Porque fica aí blasfemando o nome de Deus, tomando o nome de Deus em vão, quebrando o mandamento de Deus. Além de ser uma festa pagã, ainda transgride o sábado de Deus com palavras absurdas como essa. Como diz a Bíblia lá em Provérbios, um bando de tolo não sabe o que faz. Precisamos estudar a palavra de Deus, amado. Heresias dentro da igreja. As pessoas tomando a Bíblia na mão e torcendo a palavra de Deus. Ah, mas a lei de Deus foi para o tempo de Israel, não é para nós. Por isso que está assim, meus amados. O mundo religioso está assim. No livro de Isaías fala, feliz é aquele que guarda o sábado e não profana o sábado. O ser humano fala que a lei de Deus foi abolida. Aí fica assim, meus amados, fica assim. Sem princípio, sem temor de Deus, sem nada. Aí fica assim com a mente tudo distorcido. Falando asneiras na internet, em redes sociais. E é isso que o inimigo quer, é isso que o diabo quer. Que você seja, que você seja um espetáculo do mundo, um palhaço do mundo. Então, quer dizer, o diabo começa a rir dessas pessoas, meus amados. Tá aí os falastrões da internet. As pessoas estão na igreja louvando o nome de Deus, daqui a pouco tá lá pulando o carnaval. O diabo dá risada, o diabo dá gargalhada disso. Bando de tolos, não sabe. O diabo fala para Deus, mostra para Deus se tá aí, os seus filhos aí, ó, fazendo eles de gato e sapato dentro das igrejas, no mundo do carnaval, fazendo de gato e sapato, peteca nas minhas mãos. Meus amados, precisamos estudar a palavra de Deus urgente. Separar tempo para estudar a palavra de Deus. A heresia tomando conta do mundo religioso. Você não tem mais segurança mais no mundo religioso, meus amados. Se você não estudar a palavra de Deus a partir de hoje, separar tempo para estudar, pedir a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo, você vai ser levado como vento de um lado para o outro, crendo em qualquer sorte de doutrina. Doutrinas que segundo a Bíblia, são doutrinas enganadoras, doutrinas de demônios. Deus ama você, meu amado. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Você não tem que ficar passando por isso, sendo uma vergonha para o mundo, para as pessoas. O diabo está aí, meus amados, dando gargalhada porque está debochando de Deus através das suas criaturas.
quando não leva para o mundo da vergonha, Satanás joga a pessoa debaixo de uma carreta, de qualquer coisa, ele desgraça a vida da pessoa. Satanás odeia as pessoas. O próximo estudo vai ser bem fortíssimo, meus amados. Vamos falar aqui sobre a alimentação. A obra do Espírito Santo, já falei aqui o estudo passado. Quando o Espírito Santo vem, meus amados, ele convence as pessoas do pecado. Nós vamos falar sobre o templo do Espírito Santo. Quem são o templo do Espírito Santo? Sou eu e você. O meu corpo e o seu são o templo do Espírito Santo. Aí vem lá pessoas de tal, lá não sei da onde, e começa a postar na internet vídeos absurdos. A pessoa caiu no chão, tá cheio do mover do Espírito Santo. A pessoa fumou, bebeu, fez tudo que fez lá fora, e agora entrou na igreja, caiu no chão, tá cheio do Espírito Santo. Será que ser cheio do Espírito Santo é isso, meus amados? É cair no chão? É falar em língua? É ter revelações? É ter isso, ter aquilo? Como que o Espírito Santo vai habitar, meus amados? Num corpo cheio de imundícia, de tranqueira, de tudo? Apostasia dentro da igreja. O inimigo está levando as pessoas a crer, meu amado, no mundo religioso liberal, no evangelho liberal. A Cristo é liberal. É por isso que tem de tudo hoje dentro das igrejas. Apostasia, heresia, tá tudo infestado dentro das igrejas. Não tem como confiar mais. Paulo diz, depois da minha partida entrarão lobos devoradores, torcendo a palavra de Deus. Deus diz branco, não, ele fala não, é azul. Deus diz 10, não, ele fala não, é 9. E muitas pessoas dizendo, olha, esse negócio de lei, isso aí foi por tempo de Israel, isso aí é caretice, isso aí é babaquice. Agora nós estamos na nova aliança. Podemos fazer de tudo. Podemos matar, podemos roubar, podemos adulterar, podemos comer de tudo. Ah, mas matar e roubar não pode. Ah, mas o sábado então pode. Espertalhões da internet. Aí fica postando vídeo na internet. Pastor Elias Soares, né, o grande falastrão da internet. Né, quer dizer, levou uma surra de Bíblia vejam só no programa do pastor Leandro Quadro. E fica postando vídeo na internet. Flávio Martinez. Pregue isso aqui, pastores. Vocês que se dizem pastores, que tem a lei e o testemunho, pregue isso aqui, ó. Né? Agora fica aí tampando o sol com a peneira. Né? Aí quando é para defender as suas teorias, aí o pastor, mas a Bíblia de Genebra tá certo. Agora quando a Bíblia de Genebra vai de encontro com as suas teorias, filosofia, a Bíblia de Genebra precisa fazer uma boa revisão. Espertão, tá cheio de esperto, meus amigos. Espertões da internet, falastrões. Mas ensinar a realidade disso não tem, você não vai achar isso aí. Temos que levantar a nossa voz, meus amados. Pregar a mensagem de Deus assim como ela é. Porque se eu não falar isso, meus amados, se eu não falar, jamais verei a alva, diz lá Isaías, capítulo 8, verso 20. Para ter a verdade de Deus, para falar a verdade de Deus, tem que ter a lei e o testemunho. Se eu não pregar para você, meus amados, a lei de Deus, jamais eu verei a alva. Então, se um pastor ou um bispo, seja o que for, se eles não falar segundo os mandamentos, jamais verão a alva. Estão mentindo, estão torcendo a palavra de Deus. E por isso que o mundo religioso está nessa degradação aí, imoralidade sexual dentro da igreja. As pessoas estão desviando a sua mente, as suas condutas. Estão vivendo mundanismo dentro da igreja.
Depois fala que Jesus tá feliz porque hoje eu estou feliz. Jesus está no carnaval porque Jesus está feliz, eu estou feliz. Cuidado, meus amados. Cuidado. Doutrinas enganadoras e doutrinas de demônios. Que Deus te abençoe, meus amados. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Mas se você não dobrar o seu joelho para estudar a palavra de Deus, para orar, pedir a direção de Deus, você jamais verá a alva, meus amados. E quem é a alva, meus amados? É Cristo. Cristo é a alva. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu fiz tudo em seu nome. Jesus fala: não, no meu nome você não fez, fez outro nome, no meu não. É só quem fez a vontade do meu Pai. Que Deus te abençoe, meus amados. Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Espírito Santo de Deus fale fortemente no seu coração. Que Ele possa convencer você de que você está vivendo no mundo da apostasia e você precisa acordar. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.